De quê? De integração entre serviços de saúde e as instituições de ensino profissional superior. Gente, com certeza. Essas comissões permanentes vão integrar o quê? O serviço de saúde com as instituições que formam os profissionais de saúde, que é o ensino profissional, por exemplo, formando enfermagem e ensino superior, as universidades. Para que integrar? Porque o SUS vai ordenar a formação de recursos humanos e com isso a gente vai ter uma formação mais voltada para a saúde da população, que atenda os interesses da população de garantir essa saúde. Então, o item 1 é verdadeiro. Item 2. As comissões permanentes terão a finalidade de propor prioridades. Olha só, gente. Permanentes vão propor prioridades, essas comissões aqui. Métodos e estratégias. Para quê? Formação e educação continuada. Nós já falamos que a educação continuada é educação formal, e ela é importante também. A permanente também é essencial. O ideal é a gente ter as duas formas presentes no nosso sistema de saúde. A educação continuada dos recursos humanos do SUS, na esfera correspondente. Olha só, na esfera correspondente. Assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica. Também, elas vão estar relacionadas aqui com finalidade, pesquisar e realizar cooperação técnica entre essas instituições. Então, o item 2 está verdadeiro, de acordo com a nossa lei 180. Item 3. As comissões intergestores, bipartite e tripartite, são o quê? São reconhecidas como foros de negociação. Gente, ó. Lá vai ter negociação entre os gestores, né? E quando negocia, tem também que ter decisão, pactuação. Negocia e pactua entre gestores, não é controle social. Quanto aos aspectos operacionais do SUS, perfeito o item 3. E o item 4, a atuação das comissões intergestores bipartite e tripartite, terá como objetivo decidir sobre os aspectos operacionais. Gente, quais são os objetivos? Terá como objetivo decidir sobre os aspectos operacionais. Ó. Vai tratar essa pactuação, essa negociação sobre a questão do dia a dia do SUS, a operação do SUS, a gestão do SUS, sobre recursos financeiros, sobre o repasse, quem vai receber e quem vai ofertar serviços. Também sobre aspectos administrativos que são inerentes de uma gestão. Da gestão, olha, compartilhada, gente, do SUS, solidária e compartilhada. Em conformidade com o quê? Tem que estar em conformidade com o que cada ente federativo colocou, definiu na sua política, que é consubstanciado, ou seja, está presente nos planos de saúde dos entes federativos. Nós sabemos que temos planos para cada ente, que é o instrumento de planejamento principal, elaborado a cada 4 anos, e que são aprovados esses planos pelos conselhos de saúde. Nós sabemos que plano de saúde, relatório de gestão anual e programação anual de saúde são aprovados pelos respectivos conselhos de saúde, e esses instrumentos são os principais instrumentos de gestão específicos da saúde. Eles devem ser feitos por cada município, por cada estado e pelo Ministério da Saúde, tá, gente? Então, quem vai fazer isso são o órgão de direção, que é da direção única, que são a Secretaria de Saúde municipais, Secretaria de Saúde dos estados e o DF e o Ministério da Saúde para os seus respectivos entes federativos. Vamos lá, seguir aqui, tranquilo, olha, gente, esse item está perfeito, seguir para a gente revisar todas as alternativas verdadeiras. Questão número 21. Olha só, gente. De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, veja que no nome do CONAS não fala estaduais, só fala Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a gente entende que são estaduais. De acordo com o que dispõe, esse Conselho aqui, o CONAS e o CONASEMS, receberão recursos do Orçamento Geral da União. Vão receber recursos do Orçamento Geral da União por meio do Ministério da Saúde, que qual é o órgão financeiro desse órgão? Do Ministério da Saúde é o Fundo Nacional de Saúde. Fundo Nacional de Saúde, tranquilo, né? Para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União, é o que diz a nossa Lei 8080, que CONAS e CONASEMS podem celebrar aqui convênio aqui ainda com a União e receberão recursos da União por meio do Fundo Nacional de Saúde. Então, gente, nós temos a nossa alternativa da questão. Vamos aqui ver e ler pelo menos mais 2 itens, que tudo vai ter algum erro. Olha, letra B, receberão recurso do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, sim, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, aí sendo vedada a celebração de convênio com a União e com estados, aqui sendo, se não tem essa prerrogativa aqui, dizendo que é vedada. E letra C, não receberão recurso do Orçamento Geral da União, então está errado. Cada um dos itens aqui, das alternativas, só vai ter algum erro sutil. Letra A é a nossa resposta, questão 21, questão 22, também muito tranquila, questão aqui da SES, Santa Catarina de 2020, e residência. Nós temos muito conteúdo de residência aqui no nosso livro, também, inclusive nós temos um capítulo só de questões específicas de residência, além de que cada capítulo nós temos questões de concurso e residência. Está muito aprofundado, são muitos os capítulos novos que a gente inseriu, dá para perceber, né, gente? Aqui não é só tamanho, não. É tamanho, e você pode ter certeza, você já nos conhece, que é com toda a certeza absoluta que aqui a gente garante qualidade 100%, porque é um trabalho de anos. Já tínhamos o material do SUS, a gente já melhorou ele, atualizou, ampliou e fechou as lacunas. A gente tem um trabalho aqui, gente, da equipe que está envolvida meses e meses, na verdade mais de ano. Então a gente não tem um trabalho casuístico, um trabalho de cima da hora, nosso trabalho é feito com planejamento. Então isso é importante, quando a gente vai fazer um projeto, a gente sabe que um projeto dura 1 ano, 2 anos, um projeto que a gente já tem um material base, que a gente vai melhorar. E isso vale para o seu concurso, para a sua preparação. Você está estudando e você tem que pensar no curto prazo, que é fazer um estudo o mais rápido possível, você já sair e ter uma inserção no mercado de trabalho, e a médio e longo prazo para você passar num bom concurso, uma boa residência, aí você precisa ter esse estudo. E é isso, gente, faz parte. Então é um processo dinâmico, contínuo, estudar é algo contínuo, a gente não pode parar. Você foi aprovado em um concurso público, não para, tem que continuar o estudo, mesmo que seja para uma qualificação profissional, um desejo seu, porque com certeza isso vai valer, não apenas financeiramente. Quando a gente estuda muito, a gente tem um retorno maior financeiramente, isso é algo que é uma premissa básica da nossa vida. Mas também você vai ter uma satisfação profissional, nós teremos uma satisfação profissional e nós teremos uma gratificação pessoal nisso, tá? Então isso é fundamental. Então esse nosso lançamento, que está aqui trazendo para vocês, eles nos enchem de alegria por isso, porque é renovação. Então se a gente não renova, a gente fica o quê? Fica mofado. Então tudo tem que ser permanentemente renovado, melhorado, e nós como seres humanos a gente está assim, né? A gente vai passando o tempo e a gente tem que procurar melhoria como ser humano. Melhoria na nossa atuação profissional, melhoria para os nossos pacientes, para o sistema de saúde que a gente enfrenta. É difícil, muitas realidades sim. A gente está tendo muitas vitórias sim. Nós tivemos, por exemplo, esse ano, difícil. Está sendo difícil com essa pandemia, mas a gente teve vitórias que são históricas, como por exemplo o piso dos agentes de saúde, que foi aprovado. Hoje a agente de saúde não pode ganhar menos que 2 salários mínimos, antes era um salário mínimo, com financiamento federal. Isso foi constitucional, é uma proteção independentemente de questão política. Nós estamos aí com a aprovação do piso da enfermagem, que também vai ser uma coisa importantíssima para os profissionais que terão. E isso também vai servir para os outros profissionais de saúde, porque é um processo que não pode pensar, não vai ter piso para a gente
agência de saúde porque o enfermeiro não tem, e que o fisioterapeuta não tem, que o nutricionista não tem. Teve aí para a agência de saúde, agora tem para o enfermeiro, para o técnico, para o auxiliar, e tem que ter para o fisioterapeuta, para o nutricionista, até porque a carga de custeio maior são para médicos. A gente sabe que o médico hoje tem uma remuneração digna, condizente, é um profissional que é valorizado financeiramente pelo que faz, e tem que ser, a gente tem que apoiar isso, não pode perder que é importante, a profissão importante da área da saúde. O enfermeiro está conquistando mais o auxiliar e a equipe de enfermagem, e com isso é a maior fonte de financiamento, a maior fonte de custo no setor da saúde, já corresponde talvez por 70% a 80% da folha de salário. Os demais profissionais de saúde, que a gente sabe que a enfermagem é a quantitativa maior, que é quem faz lá os cuidados em todos os âmbitos, e os demais profissionais não é difícil. O mais difícil é aprovar o piso da enfermagem, e está sendo aprovar o piso da enfermagem, né? E para os profissionais é muito mais fácil, pode ter certeza, é uma luta que a gente tem. E aí são outras lutas que a gente vai conquistando, existe, de certa forma, fragilidades em um ponto, o financiamento diminui do outro lado, as coisas ficam mais difíceis, a gente vai conquistando, vai defendendo, e isso é por luta, e é defesa do SUS, nós somos responsáveis por cada conquista, a gente pode ter certeza disso, não é de um político A, nem B, de partido A, nem B, nós somos os responsáveis pelas conquistas, população brasileira e profissionais de saúde e organizações envolvidas, estudiosos, Abrasco, enfim, dentre outros, os conselhos de categoria, todos envolvidos no processo de sindicatos, todo mundo faz parte desse processo de defesa desse nosso direito fundamental de cidadania, que é a saúde para a população. Não tem coisa pior do que a pessoa não ter uma saúde qualidade quando necessita, não só na assistência, mas também na prevenção. Mesmo quando a pessoa não sabe que necessita de um cuidado de saúde, que é o objetivo profissional, esclarecer a importância da prevenção e da promoção da saúde. Tá? Vamos seguindo aqui. Questão 22, bem tranquila. Artigo 3 da Lei 8080, de 1990, afirma que a articulação das políticas e dos programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá em especial as seguintes atividades, exceto, nós já falamos sobre elas. Vai ter alimentação e nutrição? Sim. Saneamento e meio ambiente? Também. E nós vamos lembrar lá daquele princípio do SUS, a integração em nível executivo da saúde, saneamento básico e meio ambiente. Tá? Um dos princípios do SUS também aqui é uma área que não é exclusiva do SUS, mas que interfere diretamente no SUS. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. Não é vigilância sanitária e epidemiologia, farmacoepidemiologia. E aqui fala de lazer, não tem, não é uma das comissões, tá bom? Aí tem aqui da recursos humanos, a ciência e tecnologia, saúde do trabalhador, tá bom? Então, questão 22, nós verificamos a letra D, é a nossa incorreta. Seguindo aqui, questão 23. A lei número 8080 de 1990, olha, que vai falar o que ela dispõe, e com relação à organização do SUS, está correto afirmar que é a verdadeira. Questão 2020 da Universidade Federal do Piauí, nosso estado querido do Piauí. As ações e os serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação da iniciativa privada, veja só, gente, está dizendo que as ações e serviços do SUS, que são executadas pelo SUS, diretamente pela rede pública ou mediante a participação da iniciativa privada, serão organizados de forma especializada em níveis de complexidade aleatórios. Olha só. Aqui, primeiramente, diz o seguinte, seja diretamente ou mediante participação da iniciativa privada. Participação, o ideal é colocar complementar. Mas aqui a gente ficou na dúvida, olha, será que ele quis induzir aqui o erro? Aí aqui a gente tirou a prova, que fala organizado de forma especializada em nível de complexidade aleatória, está errado, gente. Eles são organizados de que forma, gente? De forma, olha, vamos colocar aqui, esse cabe aqui embaixo, de forma regionalizada e hierarquizada. Regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente. Em níveis de complexidade crescente, é a hierarquização, né, gente? Crescente. Então, nada a ver com isso. Letra A, corrigida, a gente é correta aqui. Ela está incorreta. Letra B. Os municípios poderão constituir consórcio, sim, para desenvolver em conjunto apenas ações de serviço de atenção básica e de média complexidade. Qualquer ação, gente, não tem essa restrição. Esse apenas tornou o item B falso. Letra C. A articulação das políticas e dos programas será realizada a cargo de quem? Articular políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais. Olha só, vamos apagar que a gente escreveu, vocês já notaram aí. Intersetoriais. E abrangerá média e alta complexidade. Gente, ela vai abranger o quê? Áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Então é isso que vai abranger, tá bom? Áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Que aí a Lei 8080 exemplifica com alimentação e nutrição, ciência e tecnologia, recursos humanos, saúde do trabalhador, tá? Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, são exemplos. Então, quanto mais você vai lendo e vai repetindo, você vai absorvendo. Letra C, colocar aqui abranger área de alta e de média complexidade, está completamente errado, são áreas não compreendidas no âmbito do SUS. E na letra D, a articulação das políticas e dos programas, articulação dos programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá alimentação e nutrição, gente, olha, tá certo, saneamento e meio ambiente, vamos aqui verificar só, pontuando, que letra A, letra B e C estão erradas, né? Aqui está falando dessa articulação das comissões intersetoriais. Aí diz alimentação e nutrição, tá certo, saneamento e meio ambiente, tá certo, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, também está certo, recursos humanos está correto, ciência e tecnologia perfeito e saúde do trabalhador. Então está perfeito, tem uma revisão, que são esses tópicos aqui que a gente precisa saber. Tá vendo como uma questão como essa que parece ser fácil, mas ela tem detalhes que a gente precisa ficar ciente. E a dica que a gente já falou aqui, que nós vamos reforçar para você que está aí, se está até aqui, gente, já estamos já na aula avançada, já metade da nossa aula, praticamente mais da metade, uma aula muito densa, e aí você observa que tem que saber essas áreas. Mas para você facilitar a sua resolução de questão, identifica o que é errado, isso facilita muito. Nós verificamos 3 alternativas erradas anteriormente, que a gente observou claramente que ele não está em consonância com a legislação do SUS, está em confronto, e isso facilita a sua resolução da questão como essa. Você pode até ter dúvida se são essas áreas mesmo, mas ao passo que você viu que essas alternativas estão evidentemente falsas, vai dar mais segurança em assinalar essa resposta correta. Tá? Letra E, deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e instituições de ensino fundamental e básico. Gente, é óbvio, e se eu estou falando de saúde, eu não vou falar em ensino fundamental e nem básico, gente. É óbvio que um profissional de saúde é formado pelo ou é técnico ou é um graduado. Ou seja, o ensino ele será profissional, que é o ensino técnico, profissional ou, e vamos colocar superior, ensino superior, faculdades, universidades. Aqui para fortalecer aqui a educação em saúde e, de certa forma, não necessariamente a educação em saúde. É para promover lá a educação continuada no SUS, a formação e a capacitação profissional, tá bom? Então, o detalhe está em desacordo com a nossa lei 8080 errada. Vamos aqui seguindo. E agora a gente entra naquele tópico que é o terror da lei 8080. O terror, gente. Então, aqui a gente preserva o que é bom no livro, a gente preservou. Como, por exemplo, essa nossa didática que a gente já vem trazendo nos nossos livros anteriores e que a gente traz aqui também, que são as atribuições do SUS. Eu vou até pegar aqui no nossa página, para vocês acompanharem aí, quem não está com o livro, acompanha com o livro de vocês, tá, gente?
nós temos aqui, olha, página 84. Nessa página, nós teremos essas tabelas que a gente vai apresentar aqui e essa relação. A gente não dividiu aqui por artigo, a gente não está estudando competências comuns, depois da União, depois dos estados, depois dos municípios. A gente está aqui estudando de forma integrada. Então, eu tive muita dificuldade quando comecei a estudar a Lei de 80, nesse tópico, porque eu tive mais dificuldade em assimilar essas informações. E a forma com que eu vi foi organizar por temas. O que é que cada ente vai fazer com a vigilância sanitária, com a alimentação e nutrição. E aí fica mais fácil a gente compreender. E também ter a percepção que União, questões nacionais, abrangência nacional. Estados, questões estaduais, regionais, aí tem que vai fazer de forma complementar, suplementar essa assistência muitas vezes. E municípios é local, é execução principalmente, tá? Então isso facilita, mas não é suficiente para resolver todas as questões. Aí tem que fazer o que aqui? Um estudo e resolver questões. Então se prepare, que é denso, mas vai valer a pena, gente. Porque você vai aprender um tema que é muito explorado nas provas e quando as bancas querem dificultar. É uma parte da Lei 80 facilmente que você consegue dificultar. Nós vamos aqui enfrentar ela com muita serenidade e tranquilidade, tá? Então, só essa nossa abordagem aqui, o livro já vale o estudo aqui desse nosso conteúdo da Lei 80. Vamos lá, vamos seguir aqui, firme e forte. Olha, nós vamos falar primeiramente, gente, sobre essas competências. Ó. Artigo 5º, comuns para todos os entes. Artigo 16, nós teremos União. Artigo 17, Estados. Artigo 18, municípios. E o artigo 19, DF. O DF vai dizer que as atribuições dos municípios e dos estados são do Distrito Federal, que é um ente misto, que lá não é nem estado nem município, é um Distrito Federal, que tem as características de ambos os entes federativos, estados e municípios. Tá bom? Então, vamos aqui verificar que nós temos que estudar para ter uma melhor memorização e aproveitamento de forma temática e comparativa entre os entes federativos, esse nosso estudo. Inicialmente, nós vamos estudar as atribuições comuns da União, estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito do SUS. Ou seja, todos vão fazer. Quais são essas atribuições comuns a eles? Aqui, gente, é densa, tá? Tem que ter muito cuidado. Primeira atribuição comum, artigo 15º da Lei 80, definição das instâncias e dos mecanismos de controle. Olha só, definir quais instâncias e quais mecanismos vão fazer o controle, avaliação e fiscalização das ações de serviço de saúde. Porque nós temos ações de serviço de saúde sendo realizadas em cada ente federativo. Então a gente tem instâncias que realizarão definição dessas instâncias, que realizarão aqui dessas instâncias esses mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações de serviço de saúde. E tem dois aqui. Segunda atribuição, administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde. O orçamento, gente, da Seguridade Social, ele é para cada ente. Eu sabendo disso, eu sabendo que o município cuida do orçamento municipal, do seu município. Cada estado cuida do seu orçamento. O DF do orçamento do DF e a União do seu orçamento são entes autônomos. Eu tenho tranquilidade que aqui é uma atribuição que todos vão fazer no seu âmbito, tá? Acompanhamento, avaliação e divulgação de quê? Do nível de saúde da população e das condições ambientais. Divulgar a situação de saúde, divulgar questões ambientais, gente, e avaliar isso, acompanhar isso, é competência de todos no seu âmbito. O município de Goiânia, ele vai fazer isso para Goiânia. O estado de Goiás vai fazer para todo o estado de Goiás, tá? O Brasil faz para todo o Brasil. Então, isso é tranquilo, gente. Temos também organização e coordenação do sistema de informação em saúde. Eu tenho o SINAM, gente, Sistema de Informação de Agravos e Notificações, SINAM. Esse SINAM, nós vamos notificar todos os casos suspeitos e os confirmados, por exemplo, tuberculose, hanseníase, hepatites. Nesse sistema de vigilância, cada unidade de saúde dos municípios vai estar lá fazendo a notificação. O município tem que gerir as informações do seu território. O estado vai falar sobre o perfil epidemiológico ali de cada uma dessas doenças que são na lista, doença de agravo, notificação compulsória, daquele estado. E o Ministério da Saúde, na Secretaria de Vigilância da Saúde, vai fazer a nível de país. Então a gente tem que ter isso. Então, o sistema de informação, um exemplo aqui do SINAM, mas qualquer outro. É SUS, o CISAB, SINASC, SIM. Então, cada um na sua competência. Então, eu entendo que é para todos os entes federativos. Isso é importante, essa compreensão. E é fácil, mais fácil a gente compreender esse tema quando a gente já sabe aquela primeira base, a primeira parte da nossa aula. A gente já tem uma compreensão do que é o SUS, de como funciona, e aí a gente vai ter essa percepção do que cada ente vai fazer. Nós temos também elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade. Elaborar norma técnica, padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde. Notas técnicas, lembrem, o município de São Paulo lança notas técnicas. Qualquer município pode ter uma nota técnica que vai elaborar uma norma técnica e vai estabelecer um padrão de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde. Então, é inerente à administração de todos os entes federativos. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento aqui de padrões de qualidade também para a promoção da saúde do trabalhador, tá, gente? Então, tem uma lógica de ser para todos os entes. Participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Veja só. Participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Então, gente, todos os entes, e aqui é uma atribuição do SUS, está no artigo 200 da Constituição Federal, está no artigo 6º da Lei 8080, como campo de atuação do SUS, e deixa claro aqui que a participação dessa formulação de política e da execução das ações de saneamento básico é de todos os entes, porque pode ser uma política do nível municipal. Então, tem que ter muito cuidado, porque quando fala em formulação de políticas, definição de padrões, é geralmente uma competência da União do SUS, mas aqui está claramente a formulação da política e execução das ações de saneamento básico como um todo, e não em amplitude nacional, tá? E colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente, que também é uma atribuição do SUS. Então, tem que ter muita atenção, que aqui, ao passo que seja uma competência do SUS do artigo 200, faz parte do campo de atuação do SUS, de acordo com o artigo 6 da Lei 8080, também é uma atribuição comum de todos os entes federativos. Então, aqui eu vou marcar aqui um asterisco aqui, tá? Então, essa, gente, é uma parte da aula que, para você que já é avançado no estudo da Lei 8080, é interessante assistir o trecho aqui da aula. É o trecho mais importante da aula, porque nós vamos memorizar, vamos responder as questões, com isso a gente consolida, e com o livro você vai detonar aí na sua preparação e vai ser aprovado com certeza em qualquer prova que você enfrentar estudando com organização, tá bom? Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde em cada ente federativo, então todos vão elaborar e vão atualizá-lo. Então, isso é tranquilo, tá? Então, é competência comum. Participação na formulação, gente, participa na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. Veja que aqui, participar dessa formação e execução da política de formação e desenvolvimento, aqui vai estar interligado com aquela atribuição do SUS, competência do SUS, que é a ordenação da formação de recursos humanos. Então, todos podem participar na formação e execução da política de formação e desenvolvimento. Tem que ter cuidado que aqui não é da União. Elaboração da proposta orçamentária do SUS de conformidade com o plano de saúde. Todos os entes federativos têm orçamento, então é comum a todos os entes. Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública. Gente, aqui são 1, 2, 3, 4,
5, 6 asterisco. Cuidado redobrado. Porque está falando em elaborar normas para regular as atividades de serviços privados de saúde. E isso, gente, tem que ser em consonância com toda a legislação do SUS. Não pode um município inovar nisso e fazer coisas que vai confrontar a legislação do SUS, do Estado. E isso daqui, gente, é uma atribuição que é uma questão. Pode colocar isso como sendo da União. Compete à Direção Nacional do SUS elaborar normas para regular atividades. Aí você vai pensar, como é uma elaboração de normas, isso aqui tem caráter nacional. Então é da União. Não é da União. Todos os entes podem fazer isso. Por que ocorre isso? Porque a saúde, gente, ela é uma competência. Lá na Constituição Federal, quando fala das competências do Legislativo, tem nada a ver com saúde. Ela fala de várias áreas. Está tudo interligado ao nosso ordenamento jurídico. E a saúde e a educação são esferas em que os municípios, estados e União podem trabalhar. Por exemplo, nós temos que a educação básica, municípios, geralmente a educação de ensino médio, estados, ensino superior, estados e União. E também a União, muitas vezes, faz ensino médio com os institutos federais, pode até fazer ensino fundamental com outros tipos de modalidade. Então tem essa concorrência, é uma parte concorrente. Então tem que ter atenção e aqui é a atribuição de todos, tá? Feito essa ênfase, vamos aqui, realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal. Isso aqui é interessantíssimo. Empréstimos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Bahia. A Bahia ela fez empréstimo no Banco Mundial, no estado da Bahia, para a construção de unidades básicas de saúde. O município de Salvador também pode fazer isso. Qualquer município brasileiro, São Paulo pode. São Paulo tem um porte hoje de ser maior do que vários países. A própria cidade de São Paulo tem uma economia, um PIB maior do que muitos países aqui da América Latina. Então, vai lá no Banco Mundial, vai lá num organismo internacional e faz um empréstimo. Aí, isso é para todos. Agora tem um detalhe. Quem tem que aprovar isso? Senado. Senado é uma casa importante de representação do Congresso Nacional que vai aprovar isso. Por quê? Nós temos que respeitar o que a gente, ao colocar o Senado aqui, a gente fala de soberania nacional, tá? Então, porque se é uma operação com outros países, a gente precisa respeitar aqui e ter uma autorização da União, no caso do Poder Legislativo, da União, que é o Senado Federal, que faz parte do Congresso Nacional com a Câmara dos Deputados. Olha só, vai demorar um pouquinho mais a nossa aula, gente, vai um pouquinho mais. Nós não gostaria de fazer essa nossa aula em 5 horas, mas provavelmente a gente vai estender um pouquinho mais, mas com a justificativa de quê? De abordar esses pontos e não passar batido. Só nessa parte de atribuição a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, que a gente tem que trabalhar caso a caso, pra gente poder fixar e não decorar por si só, e na hora de uma prova não adiantar de nada, tá bom? Então, em alguns momentos a gente precisa disso. Para o atendimento aqui, de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de uma epidemia, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços. Tá vendo? Tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo assegurada a justa indenização. Então aqui, gente, é o seguinte, um enchente, um desabamento, um tornado, uma epidemia com Covid, então todos eles podem requisitar bens, requisitar serviços da iniciativa privada, tendo aqui, sendo assegurada a justa indenização depois, para que a gente possa, no caso, por exemplo, da ruptura da barragem de Brumadinho, então ali pode requisitar escavadeiras, requisitar profissionais, serviços, para atuar, meio da iniciativa privada. E aí depois faz a indenização. Todos eles podem fazer isso, isso pode ocorrer em um município, um estado, ou até no mesmo país como um todo. Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. Mais asterisco aqui, vão marcando aí no livro de vocês, tá? Acompanhem com o livro. Aqui, tem que ter muito cuidado. Implementar, não é definir, não é formular aqui, para implementar esse Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. A palavra nacional pode induzir ao erro, a pessoa achar que é uma atribuição do âmbito da União. Então nós temos essa lógica aqui de estudar e tem uma lógica, mas a gente tem que aprofundar esses casos mais específico que as bancas podem aproveitar na elaboração. Se eu fosse elaborador de prova, eu colocaria aqui, gente, compete a direção, olha só, compete a direção nacional do SUS. Aí colocaria uma competência da direção nacional, que nem parece ser muito a direção nacional, e colocaria aqui esse item, o 11, colocaria aqui esse 14º, tá certo? E ficar difícil, muita gente errar, tá bom? Mas graças a Deus não sou examinador, não tenho essa vocação de fazer essa dificuldade no aprendizado. Eu defendo um aprendizado em que a gente compreenda e não decore. Mas a gente sabe que em provas, as questões geralmente vão levar para o lado objetivo, onde pode induzir um erro, e aí onde faz ali a elaboração da maior parte das questões, a grande maioria. Seguindo aqui, elaborar normas técnicas científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Olha só, nós já verificamos aqui sobre isso lá também atrás. Promover a articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde. Gente, cuidado redobrado aqui. Essa é comum, que é articular com quem? Órgãos de fiscalização do exercício profissional. Por exemplo, o município de Chapecó, ele pode articular com o COREM do estado. O município de Cascavel, no Paraná, ele pode articular com o COREM do Paraná, que é uma entidade de exercício profissional. O Estado do Paraná pode articular, a nível nacional pode articular com o Conselho Federal de Enfermagem ou com de outra profissão da área de saúde. E outras entidades representativas da sociedade civil. Para quê? Definição e controle, gente. Controle de padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde. Controle dos definição e controle. Definição e controle de padrões éticos. É difícil sim, tem que tomar cuidado aqui em atribuição comum. Agora eu vou trazer para vocês uma atribuição da União, que é parecida demais. Olha só. Compete à União, está lá no artigo 16, inciso, veja só, artigo 16, inciso 9. Compete à União promover a articulação com órgãos educacionais, ou colocou educacionais, e de fiscalização do exercício profissional, vejam só, mais uma vez, bem como entidades representativas da formação de recursos humanos na saúde. Vejam só, gente, essa articulação aqui com órgãos educacionais, de fiscalização, e entidades representativas da formação de recursos de saúde, competência da União. Então a União pode fazer essa articulação. Agora, todos os legislativos podem fazer também essa articulação com órgãos de fiscalização profissional e outras entidades da sociedade civil para definir são e controle de padrões éticos de pesquisa, ações e serviços de saúde. Então, atenção, coloca aí essa observação, tá? Promover a articulação da política e dos planos de saúde. Gente, articular políticas e planos de saúde. Todos vão fazer isso daqui, é óbvio, todos fazem planos. Realizar pesquisas e estudos em áreas de saúde, todos podem fazer, com certeza, é algo inerente dos entes federativos. Definir as instâncias e os mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. Vejam só, a vigilância sanitária, nós temos poder de polícia, nós temos infrações, nós temos toda uma política que pode ser feita por municípios, estados e União, dependendo do âmbito de abrangência. Então aqui também está bem tranquila. Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos de atendimento emergencial. Vejam só, vai fomentar, vai coordenar e vai executar o quê? Programas e projetos. Quais são esses programas e projetos? Que sejam estratégicos, esses projetos, programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. Todos podem participar disso, com certeza.